Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E eu quero começar o nosso papo de hoje agradecendo as milhares de mensagens que vocês postaram aqui no nosso último programa, onde a gente sugeriu aqui que vocês fizessem um desabafo, vocês falassem do que vocês acham do presidente, do governo e quais as nossas perspectivas para o ano de 2021. Né? Então, quero retribuir para vocês todo o carinho que eu recebi aqui. Você que está chegando agora, venha fazer parte nesse ano de 2021 das nossas conversas, nossos papos e siga aquele protocolo importante, né? Dê joinha, compartilhe com os amigos e vamos embora. E no primeiro dia do ano nós temos assuntos muito interessantes aqui para conversarmos, né? Em primeiro lugar, eu quero desejar que vocês tenham muita saúde, que vocês mantenham o seu equilíbrio, a sua sanidade, porque o ano vai ser menos pior do que o ano que passou, porque nós teremos a vacina, nós teremos algumas retomadas de atividades econômicas, enfim. Mas o que nós poderíamos chamar de conflito de interesses entre a sociedade, a maior parte da sociedade, e pequenos grupos econômicos que detêm os privilégios de um Estado como o nosso, esses não vão terminar. E aí, por que é que eu estou dizendo isso? Ontem eu assisti a live do presidente, mais uma vez, para fazer uma análise, né? E ajudar a gente a entender por que esse personagem é tão abjeto, tão inumano, ele ainda persiste na presidência da República. No dia de hoje, o jornal Estado de São Paulo colocou um editorial muito interessante. Eles colocam o seguinte: ainda faltam 17.500 horas. O Brasil conta as horas para o fim do governo Bolsonaro. A partir de hoje, quando se completa a primeira metade do mandato, faltarão 17.500 horas. Uma eternidade. E aí eles vão fazendo aqui uma crítica ao Bolsonaro, muito mais por conta do seu comportamento moral abjeto do que os resultados práticos para esses segmentos que o governo dele proporciona. Como eu tenho dito para vocês o tempo todo, o Bolsonaro é passageiro. Essas elites econômicas do nosso país sabem que essa criatura vai ser expelida. E eles já preparam alguém para vir no seu lugar. Muitas pessoas perguntam assim, quando eu critico os grandes meios de comunicação por não mostrarem a responsabilidade de Bolsonaro em relação à pandemia, isso tem uma explicação lógica também, gente. Levando em consideração que uma parcela considerável da sociedade, vamos considerar os 30%, 25%, tem alguma identificação com os tipos de pensamento que Bolsonaro tem colocado, os grandes meios de comunicação, eles tentam guardar algum tipo de credibilidade com relação a essa parcela da sociedade, porque essa parcela da sociedade que é atrasada do ponto de vista das pautas morais, ou cai nessa conversa fiada que tem que ter arma para todo mundo, cloroquina, enfim, as mentiras de Bolsonaro, esse pessoal precisa ser preservado, porque os interesses de classe dos grandes grupos econômicos precisam de algum tipo de sustentação. Então esse pessoal não pode ser perdido para sempre. Então eles fingem que estão fazendo algumas críticas, mas na verdade eles preservam tudo o que o governo Bolsonaro está fazendo na área econômica e defendem, né? Porque se vocês observarem, tudo aquilo que as forças conservadoras, os grandes interesses transnacionais quiseram fazer contra o nosso país ao longo de décadas, no governo Bolsonaro eles estão conseguindo fazer com muita rapidez. Quando é que a gente pensou que a Petrobras ia ser tão fatiada, ia ser tão desmantelada, ia ser tão desmoralizada em tão curto espaço de tempo como está sendo agora no governo Bolsonaro? Que privatizações de saneamento básico, a entrega da água, a entrega da distribuição da água, a falta de coleta de esgoto, né, que isso tudo seria privatizado de uma forma tão rápida, que direitos trabalhistas fossem cortados, que os direitos previdenciários fossem bombardeados, fossem implodidos e explodidos, né? Gente, com essa pandemia, ontem eu recebi uma mensagem de um ex-funcionário nosso, ele tem 58 anos, a gente fechou a empresa, enfim. Ele está longe de se aposentar porque a regra da aposentadoria mudou. E aí ele vai ter muita dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho. Sem algum tipo de ajuda, como é que vai viver esse meu ex-funcionário com a sua esposa? Esse governo genocida não se preocupou com isso. Foram as únicas coisas que eles fizeram ao longo desses anos todos, foi colocar em andamento, né, essas pautas que concentram privilégios
nas mãos de poucos e socializam a desgraça, a miséria para a maior parte do povo brasileiro. Hoje, nós temos que ter a nossa sanidade aqui muito equilibrada, porque muitos de nós hoje não conseguem enxergar nem mais um conflito entre esquerda e direita. O nosso conflito hoje é pelo processo civilizatório e lutando contra o retrocesso do processo civilizatório. O que nós queremos, pessoas que estão aqui no nosso portal, nós que estamos aqui, né? A gente quer uma maior distribuição de direitos para as pessoas que estão na nossa sociedade. A gente não se conforma de ver gente sem moradia no meio da rua, de ver criança vendendo bala no sinal, de ver o nível de desinformação, de deseducação da maior parte do povo brasileiro que não sabe ler direito, não sabe escrever direito, que não tem acesso à saúde digna, não tem acesso a meios de transportes dignos, enfim, a bens elementares de uma sociedade. Então, é contra esse tipo de iniquidade que a gente se coloca. E a luta, gente, ela não vai terminar. Isso não funciona como um passe de mágica. Isso é um processo histórico. Assim como os grandes grupos econômicos, eles têm uma percepção de classe, eles defendem o interesse de classe e sabem que o Bolsonaro é uma situação indesejada no campo moral, mas do campo político-econômico para eles está sendo muito positivo, né? Eles sabem que mais à frente eles vão conseguir retomar todo o rumo dos seus interesses como sempre fizeram, né? Para vocês terem uma ideia, vou pegar aqui a capa da semana passada da revista Veja, né? Olha o título aqui. É isso aqui, coloca o Paulo Guedes, é assim que pensa a elite. O ano da virada. Então, as mortes que estão acontecendo no Brasil, logo serão desprezadas, ninguém vai lembrar mais de morte, eles vão tirar do noticiário, vai virar uma lenda e o debate vai voltar a ser da destruição da entrega da nossa soberania. O governo Bolsonaro vai ser satanizado por todas as loucuras e situações abjetas que ele provoca contra a nossa sanidade, nosso estado de espírito, mas terá sido muito funcional para que esses interesses contra o nosso país tenham passado com tanta velocidade, né? Para vocês terem uma ideia, eu não brinco quando eu falo de interesse de classe, a gente tem que olhar isso aqui, ó. Isso aqui o que é? 50 anos de Jornal Nacional, de uma empresa que tem mais de 50 anos, né? As Organizações Globo. Essa gente, eles raciocinam a longo prazo, eles raciocinam com a manutenção de interesses, de direitos, de privilégios, né? A família que veio pobre outro dia, o senhor Roberto Marinho veio de Niterói com a mão na frente, outra atrás, e hoje tem os filhos bilionários. Eles, se ficarem algumas gerações gastando todo o dinheiro que eles acumularam, eles vão precisar de muitas gerações para gastar esse dinheiro todo. Eles não conseguem gastar. Acumularam muito. E eles desprezam esse acúmulo de capital? Não. Quanto mais eles puderem acumular, quanto mais eles puderem usar todos os mecanismos para poderem manter o poder, eles vão fazer isso. Então, gente, a figura do Bolsonaro, o editorial aqui do Estado de São Paulo, que também é o editorial de uma parte da elite brasileira, né? Eles apontam uma coisa muito interessante que eu já comentei com vocês também. Que o Bolsonaro, ele fala muitas mentiras, ele repete muitas mentiras o tempo todo e ele acaba formando a opinião dessa parcela do eleitorado brasileiro, da sociedade brasileira, que ele só não governa porque as instituições não estão deixando ele governar. Ele não faz as coisas porque o Supremo Tribunal Federal não deixa, porque o Senado não deixa, porque os meios de comunicação não deixam, porque a Câmara não deixa, então ele terceiriza a responsabilidade. Ele tem conseguido com muita eficácia, porque os meios de comunicação não contestam, colocar para as pessoas que ele não está atuando em relação à Covid, as pessoas estão morrendo porque o Supremo não deixou. Quem está matando as pessoas no Brasil são os governadores e são os prefeitos. E na live de ontem, que foi aquele show de horrores, né, que eu recomendo que vocês não assistam, porque de fato quem tem o mínimo de percepção racional da realidade fica bastante irritado, né? Ele começou o seguinte, ele falou que primeiro prestou homenagem lá ao soldado que morreu tentando salvar vidas lá no litoral, foi uma morte trágica, enfim. Ele falou mais ou menos 12 minutos sobre essa morte, se condoeu ali
a família, enfim, né, se solidarizou com os colegas de farda, né, trouxe um cara do BOPE para ficar do lado dele, alguém que faz parte da segurança dele, para falar do heroísmo. Ele enalteceu o seu próprio suposto heroísmo, porque ele salvou alguém que estava se afogando, foi falando dos dotes, que ele tem medalha, enfim. É um herói. Mostrou isso para a população, né, pelo menos para as pessoas que o seguem ali. E aí foi falando de coisas assim que nós sempre repetimos aqui, né, que são os mantras dele a favor da cloroquina. E a mentira absurda, a mentira infame que ele repete o tempo todo, que na África os números de Covid são baixos porque os africanos no continente inteiro eles se protegem contra a malária, então eles já tomam cloroquina naturalmente. Então quando o cara adquire a Covid e malária, ele toma a cloroquina e ele se salvaria. Isso é uma mentira, gente. Ele repete isso o tempo todo. É uma coisa assim, assim, as raias do absurdo, é surreal. Mas ele faz isso e tem gente que acredita nesse tipo de situação. Será que não aparece nenhuma pessoa, por exemplo, presidente, o senhor está mentindo, hein? Olha, mentir pode ensejar o senhor num crime de responsabilidade. O senhor está induzindo as pessoas a erro, a engano, né? No entanto, ele fala isso o tempo todo. Criticou de novo, atacou qualquer tipo de isolamento, ficou fazendo críticas aos prefeitos que não deixaram fazer aglomeração no Réveillon, na passagem do ano, ele perguntando, debochando, né? O vírus vai tirar férias? Bom, aí passou para a questão da seringa. Por que o Brasil não comprou tantas seringas? Ele falou, Brasil é Brasil, né? O preço da seringa ficou muito alto, então não dava para comprar. Falou alguma coisa assim, né? Gente, então quer dizer, nós não vamos comprar a seringa porque aumentou o preço, o povo vai morrer? Como é que é isso, né? Falou novamente que a vacina não vai ser obrigatória, que ele não vai tomar vacina, o que desestimula muita gente a querer tomar vacina também, né? E depois, gente, ele reclamou das máscaras, né? Que foi uma coisa assim, foi a cereja do bolo no meio da idiotia total. Dizendo que as máscaras ficam encebadas, que se colocar um oxímetro na ponta do dedo para medir a oxigenação, um cara com máscara, ele vai estar menos oxigenado do que alguém sem a máscara. E que, enfim, gente, é assim, é o show dos horrores. É uma espécie de terrorista biológico, né? Um terrorista sanitário, alguém que atua politicamente para a destruição da saúde, a desarticulação das medidas sanitárias de uma maneira geral. E o que a gente vê diante desse tipo de discurso? Muita gente fazendo aglomeração, muita gente acreditando ou utilizando o argumento do presidente. Bom, se ele está falando, né? Ele deve ter, vai que ele tem alguma razão. E as pessoas acabam por fazerem eventos que correspondem a todo tipo de negacionismo que o presidente da República fala o tempo todo e não é questionado, não é desmentido, não é desmoralizado. E como eu digo para vocês, isso faz parte de uma estratégia de consciência de classe. Bolsonaro, ele continuará no ano de 2021, ser criticado, vão apontar uma fala dele aqui, outra colar, mas na área da política econômica, inclusive, gente, sendo eleito lá o candidato no Congresso Nacional do Bolsonaro, ou sendo eleito o Baleia Rossi, nós vamos ter o mesmo tipo de encaminhamento econômico que a gente teve com o Rodrigo Maia. Não devemos ter a menor ilusão. Todas as propostas de reforma que eles falam o tempo todo, essas continuarão a ser tocadas. Se a gente tiver o funcionamento do Congresso, não mais no modo virtual, mas no modo presencial, é possível que os deputados de oposição consigam algum tipo de bloqueio, algum tipo de revisão, algum tipo de embarreiramento para que o Brasil não seja entregue na velocidade que está sendo entregue. É possível a gente sonhar com o impeachment? O impeachment no Brasil só acontecerá se os interesses, de fato, desses grandes grupos econômicos, eles forem contrariados. Se eles não forem contrariados, o Bolsonaro será suportado, será ridicularizado, será apontado numa situação ou outra, mas ele não sofrerá o impeachment porque as coisas estão sendo tocadas conforme os grandes grupos econômicos nacionais e transnacionais assim o desejam. Então, gente, em 2021, é necessário que a gente tenha essa percepção
que a gente ajude a construir uma candidatura para 2022. Eu não sei quem será esse nome. Eu acho que as forças políticas é que vão ter que entenderem qual será o nome possível da gente poder fazer como aconteceu na Argentina. Deles terem conseguido vencer o neoliberalismo ultra-radical do Macri, que desgraçou a Argentina, destruiu a Argentina, e agora toda a destruição está sendo refeita, ou está sendo desmanchada para ser reconstruída, vamos dizer assim, né? Para que o povo argentino volte a ter algum direito. Direitos que eles perderam, direitos previdenciários, direito na saúde, direito na educação, que agora estão sendo recobrados com muito sacrifício, muita inteligência e muita determinação. O Brasil está vivendo praticamente uma guerra agora e a gente vai ter que ver um período lá na frente de reconstrução da nossa nação. E para isso é necessário que pessoas como você que está aqui, como eu, como todas as pessoas que a gente possa se conectar, que a gente mantenha a nossa saúde, a gente mantenha a nossa sanidade e a gente consiga conversar com as pessoas, sobretudo as que são seguidoras de Bolsonaro, né? O quão elas são enganadas, o quão elas se prestam a funcionar como sustentadoras de um modelo econômico que as prejudica no final, que as nega todo tipo de direito e de futuro para essas pessoas e para suas famílias, né? Gente, eu fico por aqui, um grande abraço.